Perfeito. Perfeito, assim ficou show. Assim nós vemos você melhor. Kiara, Oi. com quantos anos de idade você descobriu que você queria a música para sua vida? Iria ser cantora. Ó, Israel tá aqui também. Casca, aquele beijo, Casca, lá da Forrozão. Minha amiga Sandrinha. Minha amiga Sandra Laura, meu Deus. Um monte de gente querida aqui. Eu nunca tive vontade, assim, eu tive vontade de ser artista, né? Sim. Cantora, propriamente, não. Embora eu sempre tive uma ligação muito forte com a música, meus pais sempre me apresentaram música de qualidade. Eu gostava de cantar desde pequena, mas nunca pensei. Eu pensei assim, na vida artística, eu fazia peças de teatro, essas coisas. Foi muito por acaso. Foi na escola para ganhar uma nota. Geralmente, às sextas-feiras, aula vaga. O primeiro ano que eu estudei à noite, eu acho que isso foi em 90. E eu lembro que a aula vaga sempre tinha alguém com violãozinho. Eu adorava, assim, cantar Marisa, Montes. Ai, André entrou. André, beijo! Sandra, também te amo. André é um fã. Não existe não, André. Te amo, viu? Vamos lá. E eu lembro que nas horas vagas, assim, na escola, sempre tinha um grupinho. Eu não podia ver um violão. Eu gostava, mas não tinha pretensão alguma. Até que precisou ter uma apresentação lá na Escola Negócio Festival dos Estudantes. E precisava de uma cantora. A banda já estava toda montada nesse projeto da escola e não tinha uma vocalista. Aí foram de sala em sala. E quando chegou na minha sala, o pessoal, manda Kiara cantar. E eu, não, de jeito nenhum. Mas quando disseram assim, não, mas vale ponto. Quem fizer vai ganhar ponto. Aí eu precisando de nota. Fui lá na secretaria, dei meu nome. Comecei, nessa época eu namorava. E tinha um namorado bastante ciumento, assim. Comecei a ensaiar escondido. E a primeira vez que eu fui para esse ensaio, eu lembro que foi na casa de um amigo, esse ensaio, assim. E eu fiquei escondida no corredor para não ir para esse quarto de ensaio, para ninguém me ver com vergonha e tal. E eu peguei no microfone tremendo. Sei que eu cantei uma música de Daniela Mercury. E a gente cantar em casa no chuveiro é uma coisa, e cantar no microfone é outra. E quando eu cantei, o pessoal gostou. Ai, meu Deus, vale notas. E a família ficou sabendo mais mesmo no dia da apresentação. Clube lotado da minha cidade, clube principal, o Clube Jabotanense, quem é daqui sabe. Sim. E hoje nem existe Ainda existe esse mais. clube? Não, né? Não existe mais. Não, não. Grandes artistas passaram por esse clube aqui na minha cidade. Grandes artistas mesmo, assim, a nível nacional. Mas lotado, né? As escolas da apresentação chegou na nossa hora, o nome da banda, Magia Tropical. Mas vamos lá, meu amigo, eu atrás do caixa, eu disse, olha, quando chegar a minha vez, não me chame, eu vou entrar, não vou falar com ninguém, não precisa. Eu fiquei lá atrás do caixa, meu amigo me empurrou. Só sei que eu cantei Daniela Mercury, entrei errado e fiquei assim, ó, tremendo. Aí vai começar de novo, aí botou. E eu não entrei, só sei que eu soltei aquele. Não, não me abandone, não me desespere. Pronto. Aí foi, meu amigo, cantei, no final veio um rapaz querendo contratar para os 15 anos da filha. Aí eu disse, não, mas aqui é só brincadeira. Aí, uns 5 músicos, assim, mas o cantor, eu acho mais 4 ou 5 músicos, ele disse assim, olha, eu pago, vamos supor hoje, né? R$ 8.000. Aí a gente olhou um pro outro assim. A gente quer, a gente vai. Aí começou, mas ainda aquela situação. O namorado disse, olha, ou namora, ou aquela coisa machista bem da época, né? Ah, Uhum. Chico Dantas também fez parte, Ô, ó, tá Kiara, aqui. me Chico tirou uma Dantas fez dúvida. parte da primeira formação da Capim Comel, tá aqui, meus amigos estão Que aqui. massa. Kiara, me E tirou aí, uma dúvida. oi. Só para eu botar seu nome. Antes seu nome era com K. E agora você está É com um mistério. CH. Eu boto aqui com É, CH ou com K. é assim, meu nome é Chiara, com Chira, porque é um nome italiano. E CH na Itália é Chiara. Então, meu nome é Chiara. Mas quando a gente chegou lá na Capim, eu não lembro quem foi o produtor, se foi alguém do escritório que fez assim, olha, é bom você botar seu nome com K, porque na hora que você for dar autógrafo, ninguém vai entender que Chiara, você vai sair explicando para todo mundo. Então, o seu nome, Chiara, em italiano, fica para a tua vida pessoal e o K fica para você dar autógrafo, para as pessoas ligarem o teu nome, o teu trabalho, para não... Eu digo, tá, e eu fiquei assinando com o K, né? Por isso que ninguém nunca me achou, porque nas minhas redes sociais
É o nome original e eu também passei um tempo não querendo que ninguém me associasse a nada de banda, nada. Então pronto, para mim foi ótimo. Mas o mistério é isso, Chiara, em italiano, mas eu assinava com K na época, Chiara Então, Lynch. então você foi para a primeira banda e aí, Rapaz, eu passei por tanta banda, viu? Até sério? eu assim, mesmo que eu ia, brincava, fazia um São João, aí ainda com medo. Eu lembro que eu era muito fã de uma banda aqui de Recife, que era super estourada, queijo com mel e feijão com arroz. Eram as bandas nossas aqui que tinham uma visibilidade muito grande. Eu era muito, 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 muito fã. Uma vez eu fui para esse show, eu tava contando isso pra minha mãe, dia desses. Essa banda veio se apresentar que eu via muito no jornal, no Circo Maluco Beleza, naquela época tinha muita ascensão. Eu dizia, nossa, mas ainda não passava pela minha cabeça ser cantora, não. Mas eu achava massa a vida artística, assim. E eu disse, nossa, eu quero ir pra esse show, ficava ouvindo as músicas. Aí, quando veio pra minha cidade, meu amigo, foi num dia que eu não tava com dinheiro, ó. Aí eu disse, pelo menos eu vou ficar lá na frente do clube vendo o pessoal entrar. Aí eu lembro que eu me pendurei assim, vi as cantoras, assim, uma brechinha pela janela, trocando de roupa e tal, e olhando assim. Eu digo, o que é que tem dentro de um? Eu acho que todo mundo pergunta, o que é que tem no camarim? O que é que Tem tem no dentro camarim, de é um? verdade. Como é que é lá dentro? Eu tinha muito essa questão dos bastidores, me atraía muito, assim. E eu lembro que eu não tinha dinheiro, né? Então eu fiquei lá, fiquei na porta do clube, lotado. Aí eu lembro que o rapaz disse assim, esgotou. Aí nisso vai entrando o dono da banda, né? Com a esposa dele, que era cantora da Feijão com Arroz, o Múcio. O Múcio Araújo, quando ele entrando assim, eu disse, olha, eu vim de longe para ver o seu show, da sua banda, sou muito fã, sei todas as músicas, mas não tinha mais o ingresso, tá vendo? Eu não conseguia entrar, não sei o que. Ele olhou assim, muito educado. E você tá sozinho? Eu disse, tô, mas eu moro longe. Ele disse que morava longe e queria assistir o show. Ele fez, então entra. Aí me deu a cortesia, eu entrei. Depois eu contando a ele, depois eu fui cantar nessa banda, com um tempo depois, eu contando a história a ele, ele fez, foi você, aquela menina. Eu disse, foi. Então, eu quando vi o pessoal no palco, eu achava o máximo aquilo, mas foi tudo muito por acaso, viu, Rick? Foi acontecendo, eu passei por muitas bandas, inclusive Queijo com Mel, essa banda aqui, eu era fã. Depois da Queijo com Mel, eu fui para muitas bandas, meu Deus, eu fiz trio, fui para Bahia, trio e banda Tupitô, muita coisa eu passei. Uma delas, eu fui cantar numa banda chamada Raio de Sol, que Raio de era de Sol, eu lembro. Lembro do Raio de Sol. Guarabira. Eu fui cantar. Eu lembro quando eu fui para essa banda, a minha mãe conversou com o dono. Ele veio aqui para Recife, conheceu minha mãe. Disse: olha, ela não vai ficar na minha casa, ela vai ficar no hotel, só ela. Eu disse: olha, é assim, desse jeito. Minha mãe foi bem, né? E morrendo de medo. Disse: não, mas eu quero. Ia ganhar muito bem. E eu lembro que esse proprietário da banda, Raio de Sol, ele que fornecia som para todas Beijo, as bandas Carlos da Pereira. Recife e para Magníficos. Para Magníficos. Eu lembro que uma vez a gente voltando de um show nosso, que tinha sido muito bem sucedido, tava o pessoal do Magnífico tinha lançado CD e não deu ninguém. A entrada R$ 1 não deu ninguém. A gente deu até carona pra Valquíria nesse dia. E quando eu cheguei lá, eu fiquei fascinada pela história da Magníficos. Eu amei o CD da banda, que era uma proposta totalmente diferente, né? Aquela coisa mais bolero, mais balada. A gente vive de um negócio de música muito de duplo sentido na época, que tinha em Fortaleza, né? A gente tava muito nesse ritmo. E Magníficos veio na contramão, aquele forró totalmente romântico, ela cantando gemendo, aquela coisa diferente. E eu fiquei fascinada, eu amei aquilo ali. Aí eu lembro que chegou uma hora que eu estava muito longe de casa, era muito longe, muito longe, muito longe, eu tava me sentindo só. Aí eu ligando para casa, um amigo meu disse: ó, Kiara, tá precisando de uma cantora lá na Queijo com Mel. Eu pensei em você. Eu, agora? Mentira, quero minha chance. Aí já vim para casa, disse a eles que eu não queria mais. E vim com aquelas músicas uma fita cassete com as músicas do Magníficos, que eu cantava nessa banda lá. Sim. Eu adorei. Fui lá e no dia que eu fui, nem fiz teste, eu nunca fiz teste em banda nenhuma. Isso é engraçado contar. Eu já cheguei e já sabia que ia ficar na minha cabeça. Eu vou lá, eu vou cantar e vou ficar. Então era assim, no dia que eu cheguei lá, tinha muitas cantoras na Queijo com Mel. E eu fui vestida totalmente diferente, né? Normal, assim, o pessoal com aquelas roupas de artista, eu fui assim, muito bem vestida, mas você é o quê? Trabalha com o quê? Estuda o quê? Não, eu vim para conversar com o Múcio, para a banda, e o Múcio me chamou, aí a gente começou a conversar, ele gostou muito, assim, que a gente conversou, disse, olha, eu sei todas as músicas da sua banda, viu?
sei, e já tenho uma experiência, e canta, eu cantei tudo. E quando eu cantei, ele disse, tá bom, vai ficar na banda, não precisa nem isso. Só chegou lá, esperou as outras meninas cantarem por educação. Quando elas foram embora, disse, a gente já tem uma cantora aqui. E, canta uma música aí pra gente. Aí eu lembro que me mandaram cantar a música da Baby Song, que é super alta. Aí eu, muito sonsa, disse, mas eu não conheço essa música. Não, mas essa música é assim, né? Pessoal, vamos botar ela numa... Mas eu posso tentar. Aí foi, cantei, o pessoal adorou. E foi, deu certo. E dali eu fui para outras bandas. E eu tava indo pra Fortaleza, quando surgiu a oportunidade de ir pra Capim com Mel, porque a outra cantora era minha vizinha, minha amiga de infância, desde pequena. E ela nunca tinha cantado. A Érica. É. E eu sabia, né, que eu tava muito na estrada, já conhecia muito o campo do forró. E ela falou assim, olha, tu não quer ficar lá na banda comigo não? Primeira vez que eu tô cantando forró e precisa de outra cantora, eu pensei tanto em ti e tal. E uma vez o dono da banda passando e disse assim, poxa, quem é aquela menina? Eu disse, ela canta forró. E eu tava certa para ir para Fortaleza já. Eu ia ficar ou na banda do João Bandeira, ou ia ficar trabalhando com o Carlos Guilmar. Eu sabia, eu tava lá, as duas propostas eu tava passando. Ai, meu Deus, minha filha é muito longe. Por que você não tenta essa banda? Fica por aqui. Na época, a brucelose cogitava assim. Mas eu queria conhecer Fortaleza, né? Que eu era louca por Eliane, me inspirou bastante. Eu falei assim, não sei. Aí fui, quando eu fui, eu acho que era a que mais tinha experiência na época em termos de forró, porque os meninos todos de primeira viagem. Me tá perguntando, Kiara, você é natural de onde? De Recife. Ô, Kiara, esse CD, primeiro CD da Capim com Mel, esse aqui, foi uma loucura. Chegou chegando nos anos 90. Foi eu lembro 90 que toda a nossa banda era Capim com Mel, a revelação do forró. Porque foram em meses que a gente estourou, assim. Quando a gente começou a se apresentar na banda, teve reunião, disse, olha, a gente quer fique na banda, porque a gente tem proposta de gravar o CD e tal. Aí fizeram aquela proposta, eu gostei demais dos meninos, todos iniciantes, a maioria, nunca tinham passado por banda. Acho que quem mais tinha experiência com banda na época era eu. Juro a você, eu acho que quando eu comecei a ver o trabalho, aquele empenho deles, eu gostei de todos de cara, eu disse assim, rapaz, eu tô com a impressão que essa banda vai estourar. Essa banda vai estourar. E os meninos olharam assim, por quê? Porque, sei lá, a gente fica muito na estrada, a gente sabe quando tem uma coisa diferente, assim. E pronto, e eles confiaram bastante quando eu disse isso. E foi o que aconteceu. Ó, tem uma pessoa que trabalhou com você, lá na Capim. Tá aqui, ó. É isso aí, minha amiga Kiara. Maravilha estar com vocês aqui nesse momento tão importante, nessa live tão especial. Quero dizer que foi muito importante ter trabalhado com você, principalmente na banda Capim com Mel, onde a gente fez muito sucesso, tocou muito por esse Brasil afora, fez muita gente feliz, muita gente também conseguiu fazer, nós conseguimos também fazer muitas amizades, e a gente continua aí levando esse forró para o Brasil afora. Grande beijo, Deus lhe abençoe. Quem é essa pessoa? Para quem não conhece ele, diga aí para o pessoal quem é. Esse é Chico Dantas. Ele também fez parte da primeira formação da banda. E a gente passou um tempão sem se ver. A gente se viu no ano retrasado, a gente fez um encontro e foi emocionante demais. E Chico fez parte. Chico sempre foi muito artista, ele cantava as músicas de vaquejada da banda e a gente passou muita coisa junto, muito. Mas era muito bom. Eu acho que a gente só suportou o lado que não foi tão bom porque a gente sempre teve essa amizade, sabe? Eu creio que tenha sido isso. Chico é muito especial, assim. A família dele, a Adriana, Cara, a esposa. Quando você e a Érica... Quem era a primeira formação de cantores da banda? Você, Érica... Érica, eu, Chico, Charles e Eri. Tá. Como foram selecionadas as músicas? Você botou voz em quantas músicas no primeiro CD? Eu não lembro. Parece mentira, mas eu não lembro. Foi assim, quando vi que a banda estava fazendo muito sucesso, mesmo sem ter CD, que foi uma coisa que pressionou bastante. Fazer esse CD foi a repercussão que a gente tinha onde passava, a comoção que acontecia. Eu lembro que a gente uma vez viajou para Xangrande para fazer um show
aqueles ônibus de linha, né? Ônibus de linha, alugou e foi e tal. Eu lembro que as janelas estavam quebradas, choveu, bateu na gente, mas a gente, todo mundo se divertindo, e a gente fez umas 6 horas de forró assim. Então, por onde a gente passava, tinha essa comoção, essa energia diferente. Então, não foi à toa que se investiu na Capim com Mel, né? Tem uma sinergia ali muito forte, uma história, era uma proposta nova, a gente tem tudo muito coreografado, muito sincronizado, e a gente se divertia com o que fazia. Então, acho que isso também foi que deu aquela liga com o público. Quando a gente foi para a questão de gravar o CD, nessa parte, quem se reuniu fui eu, Érica, João Machado, Marquinhos Maraial e Robson, que foi o produtor. A gente se reuniu no apartamento de Dona Fátima, tiveram várias reuniões, na verdade, e lá, pelas letras, porque muito tinha essa questão, né? Marquinhos, sanfoneiro da Capim com Mel, da Bahia, meu Deus, meu amigo Inês, minha fã, minha primeira fã oficial. Ai, meu Deus, quanta gente linda aqui. Vamos lá, vou tentar falar. E eu lembro que nas primeiras reuniões tinha muito essa questão, quem canta alto, né, no forró, quem canta alto. Eu era mezzo-soprano, então eu funcionava tanto nas regiões graves quanto na parte alta. Mas só que, na época, as bandas que estavam mais em ascensão, todo mundo cantava alto. Era brucelose, limão com mel, caviar, todo mundo era noda de caju. Então, ficou claro que essa parte ficaria comigo e Érica trabalhava na região mais mediana. Então, o CD na época foi dividido assim, né? Muitas músicas. Então, nós dividimos as músicas, eu saí muito feliz, gravei tudo, mas quando o CD saiu, não foi como tinha combinado. Saiu assim, algumas coisas bem diferentes, assim. E foi o primeiro impacto que eu tive, né? O nome da gente também não saiu no CD. Não saiu? Não saiu também. Mas foi uma quer dizer que você gravou mais músicas em estúdio e não entraram? Não entrou. Enquanto eu não sabia, outra vocalista ia lá, eu já tinha desenhado a música toda, músicas como aquela. Foi assim, eu resolvi a minha vida com você, amor. Você feriu-me, iludiu-me, agora me deixou. Eu tinha gravado músicas como aquela. Melhor assim, prefiro ter você assim distante. Não adianta disfarçar nosso romance. Não vou viver assim, suas mentiras. Melhor assim, deixa assim. Mas, Kiara, mas assim, o dono não botava vocês dois para gravar a mesma música e via qual música ficava mais legal em tal voz? Não, eu acho que seria natural, assim, que se fizesse essa proposta abertamente, né? Porque quando a gente vai para estúdio, tem um negócio chamado interpretação, né? Sim. Eu já tinha feito gravações na Somax, em outros trabalhos, em outros projetos. Eu já tinha o costume de estúdio, assim, e eu já estava no forró há um tempo. E essas músicas que eu acabei de cantar, eu me identificava bastante em Marquinhos Maraial, e sabia, olha, quem entrou aqui, ó, Silvestre Costa, grande baterista, viu? Passando aqui para deixar um abraço. Silvestre, obrigado, um abraço para você também. Silvestre gravou a maioria dessas bandas todas aí que todo mundo conhece. Sim. Né? Vai daqui a pouco para a live dele também, com aqueles prédios da nível nacional. Beijo, Silvestre, obrigada. E eu lembro que era muito essa questão, vamos dividir, esse é a cara de fulano, isso é para fulano. Então, ficava tudo combinado, a gente ia para o estúdio, fazia os arranjos, tudo, e desenhava, porque tem o desenho da música, a gente não chega e canta, né? Tem a questão de alcançar algumas notas, interpretação, e principalmente essas músicas, e muitas outras que aconteceram também, isso aconteceu no primeiro e segundo CD. Então, eu sentia muito aquilo para mim, né? Eram músicas que tinham a ver com o que eu estava vivendo. Mari de Portugal, meu Deus, minha amiga de Portugal, Mari Medina, ai meu Deus, é muito importante.
E assim, eu lembro que ficou tudo certo. Eu ia lá, desenhava, a gente teve alguns problemas. Eu notava, poxa, essa música ficou tão bonita, não sei o quê. Aí eu senti uma coisa, mas disse, não, mas isso não vai acontecer de tomar, porque senão eu diria assim, vamos escutar nas duas, o que é que você acha? Isso é besteira, mas não. Quando saiu, foi um impacto, meu amigo. Eu fiquei gelada, eu disse, eu vou sair da banda. Achei humilhante, achei chato. E a gente assinava um documento lá, que tudo que se passava em estúdio era para ficar ali, né? A gente não podia falar. Então, muitas coisas eu nem falava para meus amigos da banda e tal, mas eles percebiam. E pronto, isso aconteceu nos 2 CDs, assim. E isso é bobagem de dizer assim, olha, se isso ficasse realmente bom, assim, na voz fulana, fosse por isso, não tinha problema, mas não era assim. Eu ia lá, me pegava a música, desenhava, ligava para Marquinhos Mareal, às vezes ia lá para casa e a gente passava. E ele me dava até a liberdade de dizer, oh, pode mudar essa frase aqui, eu acho que tem mais a ver, pode. Ele também deixava abertura para mudar e tal. E eu acho que eles percebiam o clima, teve música de eu ter que botar com a porta fechada para o produtor não entrar, o dono da banda não entrar, porque o clima estava pesado. Então, aconteceu muito esse tipo de história, né? Então, não foi uma coisa assim, combinada com clareza, vamos fazer assim, porque também se fosse eu não ligava, eu nunca liguei para isso. Eu acho Tá. que Ó, existe... Kiara, mas tem uma música que você estourou na banda, que tem uma pessoa que está passando por aqui para falar com você sobre isso aqui. E aí, gatona, Kiara, linda, tô passando por aqui rapidinho para te desejar toda a felicidade do mundo e dizer que foi um prazer ter dividido o palco com você. Beijo, Kiara, sucesso! Canta um trechinho dessa música aí, que essa música é linda. Essa música é de Eri, né? Um dos vocalistas da banda. E foi a música que me segurou, assim, que não me deixou sair da banda. Porque quando eu chorei bastante quando o CD saiu, pelo baque, né? Eu me sentia assim meio traída, mexida, e todo mundo percebeu, ai meu Deus, que ela vai sair da banda, não sei o que, aí o Dandão de doido, eu não sabia, porque eu não sei, que calma, mas olha essa música também que você gravou e tal. E ele fez assim, Kiara, olha, essa música é tão bonita, eu fiz com tanto carinho, e eu fiquei tão feliz sabendo que era você que ia gravar, é uma música que ela é meio alta e tem a ver com a sua voz. E de repente ela também pode acontecer, é uma versão. E ele foi conversando comigo e tudo. Eu postei tanto essa música em você, não deixa a gente na mão, assim. Então eu fiquei mais pelos meninos e por essa música. Essa música me segurou, assim. Faz um trechinho dela pra gente. Oi? Faz um trechinho dela pra gente, uma capela dela. Não sei se vai sair no tom, para lá. Se não vejo você, a saudade bate no meu coração. Não consigo esconder, essa chama forte me seduz. Agora peço pra você, fica comigo então. Vamos viver junto essa paixão. Não dá mais pra ficar na solidão. Quero você. Top demais. Kiara, Capim com Mel foi Para uma... meu amigo, saxofonista que fez essa introdução. Ele é Cristiano, também fez parte da primeira introdução, da primeira formação da banda. E é um saxofonista incrível, espetacular. Eu lembro que na época, Marquinhos Maranhão, né, que também é um grande saxofonista, disse, caramba, eu vou fazer esse solo aqui, fazer esse arranjo, porque eu sei que Cristiano lá vai dar conta, e realmente ele arrebentava, era uma turma muito especial. Ô, Kiara, Capim com Mel foi uma banda que estourou rápido. Foi. E Meses. vocês faziam cerca de quê? 20 shows por mês? 25? Fazia. Naquela época isso era muita coisa. E os nossos shows era aquele negócio, né? 4, 5, a gente fez até 7 horas, eu acho. Aconteceu. Quanto tempo você ficou na Capim? Eu entrei, eu acho que... Eu não sei se eu entrei em 97, agora eu não lembro. Eu gravei o primeiro CD em 98, foi em 98. A gente gravou o CD, no final do ano ele já saiu. 98, 99, eu
eu saí em 99. Tá, vamos lá. Ó, tem pergunta aqui, ó, dos seguidores. Tá. Porque fora da música, você falou que não queria que as pessoas ligassem você às bandas. Traumas com algo? André Herbert botou. Boa pergunta, André Herbert. André Herbert, né? Beijo pra você. Justamente isso, trauma, né? Foi uma banda que me trouxe coisas maravilhosas. Eu conheci muito todo o Norte Nordeste. Fiz muitas amizades, amo os meninos até hoje. Mas foi muito traumático, assim, pra mim. Assim. O que era traumático para vocês? Além desse fato de terem de gravação de CD, de músicas, não botarem as faixas que você gravava, o que mais se tornou traumático para você? O que aconteceu? Por exemplo, para você ter noção, depois que eu saí da Capim, eu não tenho CD, não tenho CD nenhum da Capim. Se você perguntar a mim, Kiara, quais são as músicas, Saudade, algumas eu sei. Domingo, eu conversando com Charles, a gente conversou justamente sobre isso, eu dizendo assim, olha, eu tava lembrando de uma música desse jeito e tal, ele fez, Kiara, grava essa música foi você, e eu não acreditei, eu fui botar no YouTube pra ver. Porque eu não memorizei tanto, porque foi uma coisa tão traumática ter passado ali, por toda uma situação. Eu achava assim, que tinham tirado a minha voz das músicas, porque minha voz não era legal. E a minha música não tocava nas rádios, porque não era legal. Mas naquela época tinha um negócio chamado Japá, e as músicas eram pagas para serem tocadas, diferente de hoje, né? Hoje todo mundo tiver na internet, todo mundo se lança e dá certo, se o povo gostar, cair na graça do público, acabou. Os meios televisivos e de rádio vão ter que correr atrás para alinhar. Antigamente não. Então eu achava assim, poxa, a minha música não toca, realmente ninguém gosta da minha voz. Então eu me jogava no show, eu me entregava no show. E eu não gostava de ouvir a minha voz. Eu não gostava de forma nenhuma. Se alguém tivesse ouvindo, eu tirava. A outra cantora, a Érica, era mais trabalhada do que você, não é isso? Era, a imagem dela e a voz dela. Eu sabia que isso acontecia, porém, eu achava assim, poxa, mas na Limão com Mel tem duas cantoras. Tem a Ângela e tem a Simara. Geralmente uma se evidencia mais, mas também tem a outra. Na Magníficos, isso acontece com a Valquíria. Todo mundo sabia que a Valquíria era a cantora mais trabalhada, mas também eu vi que Luciane tinha o espaço dela, e assim sucessivamente, como também no Mastruz, Kátia e Beth, e todas as outras bandas. Então, assim, poxa, comigo isso não acontece. Eu achava que a questão era comigo, até que um dia eu cheguei num hotel, eu não sei, lembro a cidade, não sei se foi Natal, onde foi, e tinha uns fãs me esperando. Eu cheguei umas 2 horas da manhã, estava muito cansada, e eles também naquele frio. Eu disse, não, vou recebê-los, né? Estavam me esperando, vou conversar com eles. E a gente conversando, e eles me falando assim, me deram uma lista, eu lembro, e eu perguntando o que era aquilo ali. Aí disseram assim, olha, Kiara, são todas as rádios que teu fã-clube liga, que eu, assim, eu tinha fã, acho no Nordeste todo, eu tinha meus fãs mesmo. A banda não tinha fã-clube, mas eu tinha um fã-clube. A banda não tinha, mas eu tinha. Era o fã-clube Saudade, né? Então, tinham componentes desse fã-clube espalhados por todo o Norte Nordeste. Eles se comunicavam com cartas e tal. E o que aconteceu? Eles me deram uma lista com umas músicas, com um nome de rádio e tal, dizendo que essas eram as rádios que eles ligavam para pedir a música, quando pedindo assim, não, você tem que escolher ou tal música ou tal. Mas, então, aquilo foi outro baque para mim. Isso foi em qual cidade? Eu não lembro, não sei se foi Natal ou foi em algum interior do Rio Grande do Norte. Foi quando a ficha era caiu. pago para tocar algumas músicas só da banda. E quando um fã ligava para dizer assim, eu quero ouvir Capim com Mel, tá, tudo bem. Assim chegou para mim. E outras fãs, até a Inês, que tá aqui, foi uma das que me disseram isso. Aí eu liguei para pedir Saudade, e disseram assim, não, você tem que escolher ou procura tal, senão não toca. Eu fiquei chocada de novo. Eu digo, caramba, tudo bem que ele Kiara, vamos lá. Se isso era para ser tocado músicas da outra vocalista, suponho. Mas era ela que pagava? Não. Porque não, né? Mas não é essa questão, não era a questão dela, né? Isso era tudo combinado entre eles, na verdade. Mas eu acho que você proibir uma obra de um artista,
Tudo bem que você tem a sua preferência, mas o público tem eu acho que a gente tem que escolher o público. Eu sempre pensei nisso. Então já foi outro baque para mim. Eu achava que minha música não tocava. Eu sabia que se investia nela, mas eu achava que não tocava, porque o pessoal não gostava da minha voz, ou alguma coisa assim. Eu acreditava muito nisso, isso era chato. Mas eu aceitava, assim, não, a gente tenta, mas ninguém é proibido, assim, quando a gente vai pedir, não tocam. Só pode escolher essa música ou aquela. Então era uma coisa muito imposta, né? Não era coisa democrática, e foi outro barco para mim. O Gildário botou aí, o dono da banda pagava, é isso que dá a entender. Que o dono da banda pagava para tocar música, ou alguém da banda pagava para tocar só música da outra vocalista. Tá certo, Gildário. E se alguém ligasse para pedir, não podia tocar. Eles queriam até tocar, disseram, olha, a gente até quer tocar essas músicas, mas é proibido, tem que ser ou essa ou aquela. É assim. Bom, tem outra pessoa passando por aqui. Olá, minha amiga Kiara Lins, estou passando aqui para te dar um beijo, um abraço, minha amiga, dizer que estou morrendo de saudade, apesar de falar sempre com você, mas morro de saudade daquele nosso tempo de música boa, de muito forró, muitas estradas. Você é uma amiga maravilhosa, uma grande cantora, uma grande companheira de trabalho, né? E uma voz linda e abençoada. Estou passando aqui para te dar um cheiro, um beijo no seu coração, que Deus te abençoe com sucesso, paz, luz, e você continue encantando todos nós com essa sua voz linda, viu? Beijo, estrela! Valeu, Aruá! Cheio do coração! Quem é esse aqui, Kiara? Esse aí é Marquinhos Café. Fez parte também da primeira formação. Eu lembro quando eu saí da banda, ele disse, então não vou ficar também não. Ficou mais um mês e também saiu. Hoje ele está na Bahia, ele tem um trabalho maravilhoso. E Marquinhos é um sanfoneiro incrível. Eu lembro que eu botava ele para dançar. Ele, Cristiano, menino do sax, eu botava todo mundo para dançar, eu fazia as coreografias com todo mundo, mas ele dançava bastante, assim, um grande parceiro de palco, de vida. Quem tá por aqui também é o Jadi, que passou pela Capim com Mel também, foi dançarino. Jadi, que passou. Foi bem com Cristiano. Ah, é? Porque eu namorei com o Cristiano, a gente namorou. O do sax, nós namoramos. Namoramos. Tem outra pessoa que está passando por aqui, ó. Fala, meu amigo Rick Noda. Hoje eu quero te parabenizar, cara, por esse projeto lindo, maravilhoso que você tem, de falar com os artistas, de contar a história do passado dos artistas. Isso é muito importante para nós que trabalhamos com músicas, com forró das antigas. Como eu, você e a Kiara temos muita história para contar. Mas hoje eu quero mandar um abraço todo especial à minha grande amiga e ex-parceira de palco, Kiara Lins, uma pessoa maravilhosa que tem uma voz linda, aveludada, que eu sou fã de coração. Não só dela, como da voz e da pessoa dela. Então, estou aqui para dizer que muito parabéns pelo seu projeto. E Kiara Lins, conta toda a sua história, porque você realmente tem história para contar, minha querida. Valeu, aquele abraço. Tamo junto. Beijo. Charlie Bond, que está na Capim com Mel até hoje. Amo demais. Amo todos eles. Amo. A gente tem... Ai, meu Deus. Na sua concepção, beijo, voz linda, única. o que não ficou bem entendido, esclarecido é porque alguém da direção da banda pagaria para as rádios só tocar música da outra vocalista e não sua. Sei, isso é uma questão deles. De repente acreditava mais no trabalho dela. Ou... Mas por que você estava na banda se vinha da direção? Ele não tinha por como eles te segurar na banda. Se eles não gostavam da sua voz, não tinha por que te segurar na banda. Não, eu só saí depois. A não ser que você tivesse um contrato de anos com a banda. Você tinha contrato de... Não, contrato nenhum. Contrato nenhum. O contrato que a gente assinou foi abrir mão dos direitos do CD, autorais e tal. Que é uma coisa que a gente nem sabia muito na época, né? Hoje a gente tem essa consciência, mas na época a gente não tinha essa consciência. Jadi tá falando ali, eu sei. A tua, Jadi. Coisa dos bastidores. Kiara. Bastidores. Oi. Tem outra pessoa. Quanto era? O pessoal está perguntando aqui. Geralmente eu não costumo perguntar, não. Mas você lembra quanto era o cachê de vocês na banda? Porque eu estou perguntando porque eu entrevistei a Amanda Lima aqui. E ela falou inúmeras coisas. Aqui está até aí registrado. Que na época chegavam a economizar até no ar-condicionado, no ônibus. Lembrando, gente, que a Capim com Mel hoje não é do mesmo dono da época que era do dono da época de Kiara, tá? É outra
direção hoje em dia, é outro dono. E aí, a Amanda Lima falou que viajavam e daqui para o Piauí, gravatar para o Piauí e não ligavam o ar-condicionado da banda. Essas coisas assim que realmente era desumano com os artistas, né? Acontecia algo do tipo assim com vocês lá? Na sua época? Ganhava, né? A gente começou a ganhar 40, eu comecei a ganhar 45, a Érica ganhava 55. Depois que gravou o CD, eu passei a ganhar 60, se eu não me engano, ela ganhava 80, mas a gente não tinha fixo nenhum. Era assim, ganhava isso, R$60. E eu lembro que eu investia bastante, assim, roupas, eu investia bastante. Quando entrou Fátima Peixoto, que foi comprar ônibus, investi bastante CD, aí isso mudou. Ela fez, não é justo. Fátima Peixoto é até a ex-mulher do outro dono. Vamos separar um dinheiro para vocês comprarem. Não é justo investir na roupa, na banda, se sair o salário de vocês. E ela teve mais essa noção. É uma pessoa muito boa, a Fátima Peixoto, que era ex-mulher do proprietário na época. Deixa eu mandar um beijo rapidinho aqui, antes que eu esqueça, para o Wilton Neves, do Coração Forrozeiro. Esse cara fez toda a diferença, porque eu não sei como ele me achou, e depois dele todo mundo me encontrou. Eu tenho que mandar um beijo para ele, o trabalho que ele faz, assim como você, essa galera do Baú das Antigas. Coração Forrozeiro. É um trabalho maravilhoso. O pessoal do Círculo de Forró também. Não posso Hora esquecer. de Forró também está por aqui. Ó. Então era esse o dinheiro, esse grande dinheiro que a gente ganhava. Na verdade, eu ficava mais porque, lógico, não era pelo dinheiro, não. Era pela banda, pela história, porque começava todo mundo junto. Em poucos meses a gente comprou um ônibus, né? Maravilhoso, assim. A gente chegava num lugar, meu amigo, primeira vez que a gente foi a Fortaleza foi puxado, assim. Foi um sucesso. E era a minha música que era estourada lá, eu nem esperava, não contava com isso. A gente fez um programa de TV, tinha faixa, tinha tudo. Caramba, foi maravilhoso. Maravilhoso. Tem outra pessoa passando por aqui, Kiara, que trabalhou com você. Kiara, passando aqui para mandar um cheiro para você. Um forte abraço do seu grande amigo aqui, viu? Cheiro, saudades. Quem é esse, Kiara? Giovanni, percussionista da primeira formação da Capim Comel. Somos amicíssimos. Até vocês eram muito novinhos, né? Você tinha quantos anos nessa época? Eu vou lembrar agora. Acho que uns 23, 22, 23. Mas verde ainda, para muita coisa. Muita coisa. Você e a Érica eram amigas? De infância. De infância. Na banda, depois do sucesso da banda, vocês continuaram amigas ou colegas de trabalho? Colegas de trabalho. Colegas de trabalho. Hoje vocês têm algum tipo de contato? Não. A última vez que eu a vi foi no dia 31 de dezembro de 98. 30 de dezembro de 98 a gente ia para viajar. A gente morava aqui em Jaboatão na época, morava na mesma rua. E quando a gente chegou, pegou o ônibus, desceu em Vitória, eu vi que ela desceu. Eu disse, não vai direto para lá não. Ela, não, eu chego lá depois. Aí foi também o dia que ela não foi mais. Não fez mais parte da banda, o pessoal ficou esperando, foi que a gente entendeu que ela tinha saído da banda. Ela saiu por quê? Você sabe? Sei, mas não compete, né, Rick? Vocês sabem, não compete. Se eu fosse outra cabeça, fosse até irresponsável, eu falaria tudo, mas eu não acho que vale a pena, eu não acho que é por aí. Eu acho que eu não quero ficar nunca fiquei na época, não é agora que eu vou ficar com essa marca, com essa situação. Na época que aquilo me atingia diretamente, eu não fiz nada, não era agora, né? Com os anos, as pessoas também passam suas histórias, fazem suas escolhas certas ou erradas, não sei, não me compete. Nunca a gente vai falar. Depois dela, muitas cantoras passaram pela Capim com Mel. Você que foi da primeira formação, ela saiu, você continuou. Quem entrou depois para substituir ela? Quem entrou depois para substituir ela foi a Amanda. Amanda e Andréia. Amanda Lima. Amanda. Pintaram o cabelo dela, pediram, você tem que cantar parecido com
com ela e tal, aquelas coisas assim. A gente nem tinha muito contato, porque disseram a ela na época, não tinha muito contato com Kiara e tal. Eu percebia também, eu ficava na minha, recebia ela muito bem e tudo, mas depois ela foi, aquilo foi se quebrando, ela foi vendo que não tinha nada a ver do que disseram pra ela e a gente ficou amiga. Se deu bem, eu nunca tive problema com cantora nenhuma, assim, porque sempre foi muito claro pra mim. Cada um tem o seu valor, não é eu puxando o tapete de ninguém que vai aumentar alguma capacidade que eu tenho. Cada um tem seu talento, tem sua capacidade, tem sua estrutura. É bobagem isso, é até feio. Então eu recebi elas muito bem, elas não tinham nada a ver com nada. E Andréa também. Andréa, quando eu vi a Andréa cantando, eu disse, caramba, que voz é essa? Porque Andréa foi, todas as bandas que eu passei, Andréa foi a cantora que mais me impactou, assim. Todas têm talento, né? Todas. Mas eu fiquei assim, caramba, quando ela cantou um vozeirão, um timbre lindo, uma potência, e ela cantava super alto, e ela não gritava, assim. E eu ficava boba com aquilo ali. Se você canta muito, abraçar... A Andréa veio com sucesso, Telefona-me. Mas foi depois que eu saí. Depois que eu saí. Foi depois que você saiu, né? E a Amanda veio com sucesso... Qual foi a que estourou na voz de Amanda nesse primeiro CD, no segundo CD, primeiro CD ao vivo? A Amanda fez uma regravação. Eu não poderia imaginar que fosse o fim, né? Foi essa aí. Ó, falar em Andréa. Andréa tá por aqui, ó. Ai, 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 meu amor. Oi, Kiara, passando por aqui para te dizer que você é uma pessoa maravilhosa, tem um talento incrível. E te dizer que te amo muito. Um beijo! Maravilhosa. Voz mais linda que eu já ouvi na vida. Até ela falando é lindo, assim. Ela falando é lindo. E ela entrou assim, bem que no susto. E ela ficava perdida. Eu, calma, vamos arrumar essa roupa. Você tem que falar assim, você dá uma boa noite assim. Sei lá. E isso era normal pra gente, da banda toda, fazer isso. Uma vez uma pessoa de outra banda perguntou, deixa de ser boba, não ajuda. Por que não? O que ela tem a ver com nada? De jeito nenhum. O talento que ela tem vai aparecer de qualquer jeito. De jeito nenhum. E a gente passou anos sem se ver. E o amor são anos, né? Sim. A gente tá forró, a gente, ó, às vezes tá dormindo, acorda 2 horas da manhã, bora, vai subir no palco, aí você tá com a voz parada, aí vai cantar na vaquejada, com poeira, com tudo. Eu, por exemplo, na época da brucelose, eu fiz uma cirurgia na prega vocal. Tanto show, das notas tão altas, de tanto esforço que se fez. O forró tem muito isso. Então, tem às vezes uma questão... Saiu da Capim, depois da Capim você foi para a brucelose, não é isso? Não. Quando eu saí da Capim, eu não quis banda nenhuma. Eu saí super magoada, muito triste, porque não teve motivo algum para eu ter saído na época. Eu lembro que se reuniram empresários, pessoal da banda, todo mundo foi contra. Só uma pessoa disse, ela vai sair. Mas o resto ninguém aceitou. E eu saí, nem sabia que era meu último final de semana. Sempre foi assim, né? Não sabia que era meu último final de semana, de jeito nenhum. Eu super feliz, super contente e tal. E eu lembro que a Amanda, o pessoal chegou, marcou um horário pra gente chegar pra fazer esse show. Era o show no Aras da Serra, que a gente se apresentar na época do Semana Santa, aquela festa que tinha Aras da Serra, que, né, mobilizava pessoas de todas as cidades vizinhas para participar dessa festa. E marcaram da gente chegar uma hora, e eu notei que quando eu cheguei lá não tinha ninguém na sede, tinha pouca gente, e o pessoal já tinha já fazia um tempo que já tinha chegado lá e tinha ido para fazenda do proprietário, e eu fiquei sem entender. Quando o pessoal chegou, o pessoal meio estranho e tal, aí a Amanda pegou, me chamou no canto e disse, Kiara, eu vou te contar porque eu acho errado o que vão fazer, mas eu não queria esconder de você não. Eu posso até sair, porque disse que não era pra te dizer, mas eu não vou mentir não. Você vai sair da banda, esse é o último final de semana. Eu fiquei em choque, não. Eu disse, por quê? Porque não tinha motivo moral, não tinha motivo algum, eu era super profissional, eu chegava no horário, fazia tudo que era pra fazer. Eu cantava tudo se tivesse que cantar. E fazia tudo direitinho, comportamento, nunca levei problema nenhum pra banda. E eu achei isso a pegadinha. Não, é verdade, é verdade. E eu desabafei com algumas pessoas e quando chegou na hora do show, Marquinhos e outros
outros integrantes disseram, a gente vai sair, vai querer estar na banda mais não. E pronto, teve um que foi embora na hora, porque teve uma discussão lá, Marquinhos ficou só para cumprir o aviso prévio, né? Eu lembro que foi esse último final de semana que eu fiz show na banda. Foi muito triste, todo mundo chorou. E o último show mesmo, foi no domingo, foi em Santa Maria de Cambucá, meu último show na Capim. Os meninos me chamaram lá num camarim e disseram, Kiara, mudou o repertório todo. Hoje a gente vai cantar só suas músicas. E todos, cada um tinha uma música que gostava que eu cantasse no meu repertório, né? E eu cantei a música que cada um queria, assim. Todo mundo chorando, foi muito triste. Ó, Clécio não conseguia nem dançar. Kiara, deixa eu só dar a agendinha aqui, ó. Amanhã quem tá aqui é o